Bom dia, amada igreja. Bom dia, alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã em Campo Grande. Vamos iniciar mais uma aula com a bondade do nosso Deus, por misericórdia da parte dele. Oremos então para iniciarmos a aula de hoje. Pai, o Senhor é soberano, Senhor dos céus e da terra, dono das nossas vidas. O Senhor detém todo o poder. O Senhor tem poder sobre a vida, sobre a morte, sobre a eternidade. Cabe a nós adorarmos ao Senhor como tuas criaturas e pelo privilégio que o Senhor nos concede de sermos teus filhos, aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agradecemos por isso, por tua bondade, por ainda, apesar da tua grandeza, o Senhor tem misericórdia e se achega até nós e nos ama e nos recebe, nos adota, nos justifica, nos acolhe, Senhor, e nos perdoa. Nós, míseras criaturas, Pai, pecadores como somos, mas salvos e regenerados por tua graça. Agradecemos por este alto privilégio. E nesta manhã pedimos humildemente que o Senhor nos revele, Pai, através da tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar a respeito do assunto contido na pergunta 37 do breve catecismo de Westminster. Assim clamamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Continuemos então o estudo do breve catecismo. Hoje nós vamos estudar a pergunta de número 37. A pergunta de número 37 então tem por enunciado o seguinte: quais são as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na hora da morte? Vamos lá, todos juntos, classe? Quais são as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na hora da morte? Naturalmente falando, ou por nossos próprios conceitos, isso não é somente nós, ou restrito a nós, mas todas as criaturas têm uma concepção negativa da morte. A morte é algo que ninguém se acostuma com ela, e todos temem a morte, e todos rejeitam a morte, ou de alguma forma tentam impedi-la, por medo, por desconhecimento do porvir, do que acontece logo depois do corpo estar ali guardado na sepultura. Mas o conhecimento da palavra de Deus vai nos esclarecer que a morte em Cristo é uma bênção. Aqueles que morrem em Cristo têm a morte como uma bênção, não como algo ruim, não como algo prejudicial, não como algo incerto, mas uma bênção. E quais são as bênçãos que os crentes recebem na hora da morte? Vamos aprender isso nesta manhã. E a resposta que o breve catecismo nos dá é a seguinte: a alma dos crentes, na hora da morte, é aperfeiçoada em santidade e imediatamente entra na glória. O corpo, que continua unido a Cristo, descansa na sepultura até a ressurreição. Mas eu preciso esclarecer para você, meu aluno, o seguinte: a resposta se refere, ou essa situação referente à morte, se refere a todo aquele que crê. Está restrito a aquele que crê. Se você está na categoria de crente e crente em Jesus Cristo, essa resposta está para você. Você, crente, tem um corpo e uma alma. E esta sua alma agora, em Cristo, esta sua alma é vivificada. Nós somos seres dicotômicos. Nós não somos tricotômicos. Nós não temos corpo, espírito e alma. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós temos corpo e alma, ou espírito. Nós somos um corpo que tem uma alma, ou uma alma que tem um corpo?
Nós somos uma alma que tem um corpo. A essência do nosso ser é alma, não corpo. O corpo fica no pó. A alma sobrevive à morte. Você entendeu? O corpo acaba, mas a alma permanece. Nós somos uma alma que temos um corpo. Duas partes do nosso corpo. Você precisa compreender isso. E a alma dos crentes, na hora da morte, é aperfeiçoada em santidade e imediatamente entra na glória. O que acontece com a alma? Dorme? Se dissipa? Vai para a glória. Quando? Exatamente no momento após o último batimento cardíaco daquele crente. Vai para a glória. Imediatamente após o término da existência do corpo. O corpo que continua unido a Cristo, aquele que é crente, tem o seu corpo unido à perfeição do corpo de Cristo. Essa união mística que nós já estudamos em perguntas anteriores. O corpo que continua unido a Cristo descansa no pó, descansa na sepultura, se desfaz, ainda que o corpo imperfeito se desfaz, se desintegra, vira pó, mas sobrenaturalmente descansa, aguarda. Descansar é aguardar. Descansa na sepultura até a ressurreição. Quando que o corpo ressurge? Quando que o corpo do crente ressurge? Ou quando ressurgirá? Na ressurreição. O que é a ressurreição? Na volta de Cristo. Quando Cristo voltar, ressuscitará os mortos. O corpo daquele que creu em Cristo ressuscitará perfeito. Você, quando você morrer, se Cristo não voltar antes, e eu também me incluo nessa categoria, se nós morrermos, o nosso corpo vai voltar ao pó, mas a nossa alma imediatamente estará com o Senhor na glória. Quando o Senhor voltar, dizem as Escrituras que o corpo ressurgirá perfeito, aperfeiçoado, para encontro com o Senhor nos ares. E os que estavam mortos ressuscitarão primeiro, e a geração que estiver viva quando o Senhor voltar, vai junto com aqueles que ressurgirem com o Senhor para a glória. Se nós tivermos o privilégio de não experimentarmos a morte, assim será conosco. Não morreremos, nosso corpo não estará descansando na sepultura, no pó. Mas o nosso corpo, naquele momento exato em que Cristo voltar, ele será transformado num corpo glorificado, assim que o Senhor voltar. E a nossa alma será aperfeiçoada, sem nenhuma mancha do pecado, nenhuma interferência de maldade, nada, absolutamente nada, incorruptível, sem nenhum impedimento mais, na glória, para estar na presença do Santíssimo Deus, para sempre e sempre e sempre e sempre. Corpo e alma unidos na volta de Cristo, porém, na morte, a alma já está com o Senhor. Referências bíblicas. Apocalipse 14, 13. O que diz esse texto de Apocalipse 14, versículo 13? Muito bem, ouviu uma voz dizendo: escreva. Mas João escreveu:
O que João escreveu? João escreveu que a morte para aquele que é crente é uma bem-aventurança. E o que é ser bem-aventurado? É maravilhosamente feliz, é algo extraordinariamente bom. Olha só o conceito que a partir das Escrituras nós devemos ter com relação à morte. A morte para aquele que morre no Senhor é uma bem-aventurança. Presta atenção, quando o crente morre, a morte é lucro, é o que ele mais precisa naquele momento, para estar com o Senhor perfeitamente no encontro com Deus Santíssimo. Irmãos, nós precisamos aprender a não temer a morte. Eu me incluo nisso com vocês, que o nosso conceito com relação à morte não seja para nos fazer temer. É bem verdade que não nos impede, quando nós perdemos um ente querido, nós sofremos muito, e nós sofremos muito mesmo. Isso a Escritura não nos ensina a rejeitar o sofrimento, a não sofrer. Não, você é crente, que isso? Você não pode sofrer. Não, não é isso. Quem já experimentou a perda de alguém próximo, sabe que é dolorido demais, muito. Porém, quando a gente compreende que a morte para o crente é uma passagem para um momento ou para uma existência incomparavelmente melhor, nós vamos ter aquele sofrimento naquele momento, mas entendendo que aquela pessoa que passou pela morte em Cristo está melhor do que nós. Certamente está melhor do que nós. Porém, aquela pessoa que morreu sem Cristo não tem mais chance para ela. Faz com que você e eu investamos em falar de Cristo para aqueles que estão vivos, porque enquanto há vida, há esperança da pessoa ouvir o Evangelho, ser tocado pelo Espírito e crer em Jesus Cristo para morrer no Senhor e ser bem-aventurado, conforme diz esse texto. Outra referência, Lucas 23, 43. Esse é um texto emblemático para nos mostrar que após a morte, a nossa alma se encontra com o Senhor. 23, vamos lá, 23, 43. Jesus respondeu para quem? Qual é o contexto? Um dos ladrões, isso, um dos ladrões da cruz, aquele que creu nele. Jesus disse para ele ali, Jesus que estava na cruz do centro, disse para o ladrão que estava em um dos seus lados: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse: você creu, você irá morrer, seu corpo e sua alma irão descansar, passar por um período sem se encontrar comigo, e quando eu voltar, minha segunda vinda, aí sim você se encontrará comigo. Não, Jesus disse que naquele momento, a partir daquele momento que ele morresse, aquela alma estaria com ele no paraíso. Mas é uma existência sem consciência? É uma existência sem entender o que está acontecendo? Não. O ladrão da cruz, naquele momento em que estava na glória com o Senhor, reconheceu o Senhor e falou: Senhor, agora há pouco eu estava do seu lado, e agora eu estou aqui na eternidade contigo. Muito obrigado, Senhor. É uma existência com consciência, com entendimento. Por que nós podemos dizer isso? Pela parábola que Jesus declarou com relação ao rico e Lázaro. Aquela parábola, ainda que seja uma parábola, ou seja, uma história contada pelo Senhor, o Senhor não inventaria algo irreal. Eu estou contando essa história, mas não acreditem não. É uma história, é uma parábola, mas Jesus disse aquela parábola refletindo uma realidade, que Lázaro estava no seio de Abraão com plena consciência, e o rico estava no inferno com plena consciência.
entendendo perfeitamente o que estava acontecendo, tendo lembranças exatas do seu passado, pedindo para que alguém fosse na terra ou se encontrasse com seus parentes, para que falasse do Salvador para aquelas pessoas, porque ele estava ali naquele lugar sofrendo e não queria que seus parentes passassem por aquilo, e ele estava na realidade sofrendo, sem volta mais, ardendo no fogo, pedindo para que Lázaro molhasse a sua língua, porque estava queimando. Realidade, fato, logo após a morte. Atos 7, 55, 56, e aí você dá um pulo para o 59. Quem achou, leia bem forte. Atos 7, 55, 56 e o 59, vai. Pode ser os dois juntos também, não tem problema não. Então vai. Amém. E o 59? NTLH. E o 59? Foi o 59 já? Beleza. Olha a realidade daquele momento entre a vida e o pós-morte. Ali, Estevão, ele estava sendo apedrejado, recebendo pedradas na sua cabeça, no seu rosto, no seu pescoço, no seu tórax, nas suas costas, na sua barriga, pedradas, mas não pedras brita número 3, número 2, que você compra para você fazer concreto, não pedras grandes para matar, recebendo pedradas. Naquele momento, na transição da vida para a vida, ele olha o Senhor, enxerga o Senhor na glória, assentado do lado de Deus Pai, e essa transição entre a vida terrena e a vida celestial, ele declara para aqueles que estavam ali, e Lucas pôde ouvir isso, e ele relatou isso para nós, e Estevão disse: estou vendo o Senhor que vai me receber de pé, estou indo já, a existência terrena está acabando, mas a vida verdadeira só está iniciando, é só o começo, para aqueles que creem verdadeiramente em Jesus Cristo. Jesus recebeu Estevão de pé. Realidade, verdade, exatamente após a morte. Outro texto, Filipenses 1, 23. Filipenses 1, 23. Quem achou, leia bem forte, por favor. Isso, aí Paulo está naquele dilema, né? Eu estou servindo ao Senhor, o reino de Deus, eu estou servindo as igrejas, inúmeras igrejas que Paulo era o suporte, Paulo era plantador de igrejas, Paulo era naquela época um dos homens no mundo daquela época, usados pelo Senhor para plantar igrejas, para formar presbíteros. Paulo era uma referência mundial naquele momento para a igreja, então ele estava naquele momento assim: o meu serviço para o reino é muito importante, mas estar com o Senhor é melhor. Vou ou não vou? Como se ele estivesse nesse dilema, né? Escolhendo entre ir ou não ir. Aí ele fala assim: ficar é bom, mas ir é muito melhor. É incomparavelmente melhor. Aí no outro ele fala: mas eu vou ficar, como se ele estivesse escolhendo, né? Mas não é que ele está escolhendo, óbvio. Quem tem poder sobre a vida e sobre a morte é Deus. Mas ele está dizendo assim: eu agradeço ao Senhor por esse momento, pelas tribulações que eu estou passando, pelo sofrimento, pelas fadigas, pelo suor em favor do reino de Deus. Por isso eu não estou reclamando, não, Senhor. Não quero ir para o céu por fuga, não. Senhor, eu continuo o trabalho até o fim. Eu vou até completar a carreira, até quando o Senhor permitir eu viver. Vou ficar aqui na terra, trabalhando em prol do reino de Deus.
Mas ele diz: ir é incomparavelmente melhor, é lucro. Outro texto, 1 Tessalonicenses 4,14. Amém? Esse capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, principalmente a primeira parte, leia depois em casa com mais cuidado. Paulo vai falar que ele não quer que vocês, Tessalonicenses, sejam ignorantes com relação aos que dormem. Dormir não é o que dorme mesmo, não. É os que estão mortos. Mortos em Cristo. Aí no 14, ele fala isso aí. Quando, na verdade assim, a ressurreição de Cristo é o que nos garante a ressurreição. É isso que Paulo está dizendo. Teve um homem de carne e osso que ressurgiu dos mortos, e pelo próprio poder dele, ele voltou à vida. Então quer dizer que ele venceu a morte. No final das contas, nós que estamos em Cristo, unidos em Cristo, nosso corpo também vencerá a morte, se experimentarmos a morte um dia. É isso que Paulo está dizendo. Mas com relação à ressurreição, nós vamos ver na pergunta 38, a ressurreição dos mortos. Tá bom? É o finalzinho da 37 que engata no conteúdo da 38, com relação à ressurreição dos mortos e dos crentes também. Mas isso que acontece, versículo 14 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. João 5, 28 e 29, vai lá. Muito bem. Quem está dizendo isso? Jesus. É verdade, em verdade ele disse: aqueles que morrem no Senhor, aqueles que creem nele, os que creem nele ressuscitarão para a vida, e os que não creem ressuscitarão para a morte, para a condenação. Isso acontecerá. João 14, 2 e 3, esse capítulo é lindo. Toda vez que eu releio esse capítulo, fazendo um repasse no Evangelho de João, é fantástico, é emocionante, é a nossa esperança. Capítulo 14, vamos lá, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, e assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, sejais vós também. O nosso Senhor, Ele, no capítulo 14, consola os seus discípulos, dizendo: a morte não é o fim. Versículo 1 diz: não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados. Eu estou indo, mas eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Ou seja, vocês acham que eu estou prometendo algo para vocês que eu não posso cumprir? Não se preocupem. Não se preocupem, não se turbe o vosso coração. Eu vou preparar lugar para vocês, e na casa do meu pai há lugar para todos vocês, e para todos aqueles que creem em mim, e muito mais, e muito mais. Nós vamos estar com o Senhor, morando com Ele para sempre, por causa de Jesus Cristo. Então a morte não deve ser uma preocupação para nós, ok? É isso que Jesus está dizendo, porque os discípulos estavam vendo que Jesus estava repetidamente dizendo: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí na cabeça deles, meu Deus, o homem que a gente confia vai morrer, vai acabar. Então vai acabar tudo, o nosso Salvador está indo para a cova, vai se entregar para a morte. O que vai ser da nossa religião? O que vai ser da nossa crença? O que vai ser da nossa fé? Se o nosso Redentor que nós estamos vendo aqui morrer, Jesus está dizendo: não se preocupe, eu vou morrer, mas eu vou para a casa do meu pai, vou preparar morada para vocês, um lugar para vocês. Não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas. E o último, Hebreus 12, 22 e 23, o que diz lá? Mas
Amém. Olha só, se você ler um pouquinho antes, o escritor da carta aos Hebreus, ele mostra assim, os antigos tinham, em resumo ele fala assim, e ele relata até Moisés, o que Moisés falou, os antigos tinham pavor de se achegar na presença de Deus, ou no monte, se referindo à presença de Deus, eles tinham pavor. Mas aqui ele te diz, mas não, calma, a morte para nós, ou quando nós nos encontrarmos exatamente naquele momento que nós nos encontrarmos perfeitamente com o Senhor, naquele momento vai ser um momento glorioso, não tenho medo. Se você ler o contexto anterior, você vai entender isso. Eles tinham medo de se achegar ao monte, de se achegar à presença do Senhor. Moisés, ele tem uma fala, lê por favor um pouquinho antes a fala de Moisés. Isso, olha só, só um pouquinho. Antes eles se chegavam ao fogo ardente, aquelas manifestações teofânicas de Deus, aquelas manifestações naturais que Deus se revelava ao povo em fogo, o monte tremendo, fumaça, tudo isso, né? No Sinai, que é também uma representação da presença de Deus, mas não é isso que o escritor está dizendo depois, mas o que ele continua? Então, olha, o entendimento era que se encontrar com o Senhor vai ser terrível. O Deus é fogo consumidor. Animal que se chegava ao pé do monte, ele era morto. Aconteceu isso várias vezes. Mas aí o escritor diz assim, mas calma. Mas vocês vão para... O que ele continua dizendo aí? Vocês vão para o Monte Sião, para a cidade celestial, para o encontro dos santos. É uma coisa boa. Não, nós não vamos para o céu para a gente se encontrar com o justo julgador e sermos exterminados. Não. Nós vamos para o santo céu, do santo Deus, na presença do justo e santo Deus, para vivermos para sempre com Ele. Ele há de nos receber e não vai nos julgar, nos condenar, porque nós somos justificados em Cristo Jesus. A dívida já foi paga. Agora essa passagem não é para nós temermos, mas é para nós entendermos que é uma transição para um momento muito melhor. Muito melhor. Muito bem, terminamos então as referências bíblicas. Afirmações erradas a respeito da morte. Morreu, acabou. Se uma pessoa morre, acaba tudo e o homem volta para o pó. É verdade isso? De acordo com os textos que nós lemos até agora? Morreu, acabou? Só começou. Só está começando. Errada essa afirmação. Outra. Morreu, a alma sai do corpo, ok, e fica perambulando até uma próxima reencarnação para aprimoramento do ser. Verdade ou mentira? Você dá like nessa afirmação aí? Não, dislike. Não. A alma não fica perambulando por aí. Uma alma sem corpo é um fantasma. Mas nós não acreditamos nos fantasmas, porque eles não existem na nossa realidade aqui. Alma não está aqui. Alma está numa realidade sobrenatural. Ou com o Senhor, ou já sofrendo. Iniciando o sofrimento. A alma não fica aí, que daqui a pouco ela encontra um corpo para ela se reencarnar e aprimorar aquilo que o corpo anterior não conseguiu fazer de bom. Allan Kardec escreveu isso e arrasta multidões com relação a isso, com esse conceito. Errado ao nosso entender bíblico. Errado. A alma não se reencarna. O próprio escritor de Hebreus diz que após a morte vem o juízo. Ao homem é dado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, os conceitos de Allan Kardec são contrários às Escrituras. Outra afirmação: morreu. Se a pessoa não é suficientemente boa para ir para o céu,
nem suficientemente má para ir para o inferno, então a alma fica penando e sofrendo no purgatório até se purificar e ir ao céu. É verdade isso? O que você pode abstrair dessa afirmação? Que existe uma possibilidade de uma pessoa se salvar depois da morte. O purgatório para os católicos, e esse é um conceito católico errado, antibíblico, os católicos entendem que o purgatório, aquela fase intermediária entre terra e céu, é um momento em que, se a alma não foi tão boa, ela pode se purgar. Purgar é purificar, é pagar alguma dívida. A alma pode se purgar, se purificar até o momento em que ela está perfeita para ir para o céu. Ou seja, todos podem ir para o céu. Por isso que eles batizam todos. Bebezinho é batizado. Porque ainda que aquele bebezinho seja um mauzinho, um menininho, e seja um homem mauzão, ele morrendo, ele pode se purificar e ir para o céu. Exatamente isso, Elô. Isso é antibíblico. Não existe purgatório. Morreu, a alma fica dormindo até a ressurreição do corpo. Verdade ou mentira? Sim. Não. O corpo vai para o pó. A alma vai imediatamente para Deus. A alma não dorme. A alma não dorme. A nossa alma não dorme. Sabiam? O nosso corpo sim, mas a nossa alma não dorme. E aí quando a gente morre, o corpo vai para o pó, mas a alma vai para Deus. Aqueles que são salvos, aqueles que são crentes, né, em Cristo Jesus. Ou já vão iniciar o sofrimento para passar pelo juízo final. Então a alma não dorme, tá? A alma permanece acordadíssima. A morte, agora um conceito que eu peguei de Hernandes Dias Lopes. A morte arranca de nossos braços pessoas que amamos e deixa em seu rastro marcas de profundo sofrimento. Porém a morte foi golpeada mortalmente, aleluia. A morte morreu na morte de Cristo, pois Ele venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos, para nunca mais morrer. Agora, a morte não tem mais a última palavra, louvado seja Deus. Jesus destruiu o poder da morte, e aqueles que creem nele não morrem eternamente. Por isso, a morte, para um cristão, não é o fim da vida, mas é o começo da bem-aventurança eterna. Felizes são aqueles que morrem no Senhor, pois descansam de suas fadigas. A morte não é o caminho do purgatório, pois este não existe. A morte não é o portal da reencarnação, pois esta é irreal. A morte não abre a porta do sono da alma, pois a alma não dorme. Morrer para uma pessoa salva é deixar o corpo e habitar com o Senhor. É partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Morrer é entrar no paraíso, no céu, no seio de Abraão, na casa do Pai, onde Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Para os filhos de Deus, a morte não é uma tragédia, mas é uma promoção. Aleluia! Como esse conceito precisa ganhar os nossos corações. E nós entendermos que existe uma realidade muito real, desculpa a redundância, depois da morte. Gente, as coisas não acabam aqui. Isso aqui é uma passagem. Aliás, essa existência terrena é nada diante da eternidade. Agora, que valor você tem dado para a sua alma? Para o corpo a gente cuida, ok? E para a alma? O que você tem feito para cuidar da sua alma? Alimentar a sua alma. Fazer com que sua alma se acostume com as coisas do céu. Porque se sua alma não for acostumada com as coisas do céu, se você for para lá, lá vai ser muito estranho para você. Você não vai gostar de estar adorando ao Senhor. Você não vai gostar de estar na presença do Senhor, porque aqui você não gosta, se é que você não gosta, porque sua alma não está acostumada com isso. Você tem cuidado da sua alma? A morte é lucro, mas é lucro para quem? É lucro para os crentes em Jesus Cristo. Os crentes são livres do pecado na vida eterna. É lucro.
Quando a gente morrer, nós vamos ver na próxima pergunta, quando a gente morrer e depois quando a gente ressuscitar, não haverá mais pecado. A nossa alma já estará com o Senhor purificada, aperfeiçoada. Como nós vimos no finalzinho do versículo lá em Hebreus, a alma aperfeiçoada, com os santos aperfeiçoados, já é a alma purificada totalmente, perfeita. E o corpo se encontrará com aquela sua alma, o seu corpo perfeito, sem pecado mais, sem dor mais, sem tristeza mais, sem preocupação mais, sem doença mais, sem mais nada que impeça de você adorar perfeitamente ao Senhor na glória. Os crentes contemplarão a Deus na vida eterna. Irmãos, você contempla a Deus hoje? Sim, mas bem mal. Eu também. A gente não consegue contemplar o Senhor com perfeição, porque ainda que nos nossos melhores momentos de adoração existe pecado. As nossas melhores manifestações de adoração vão corrompidas com pecado. Você sabia disso? Aqui é algo imperfeito. Por isso que nós anelamos o porvir. E nós contemplaremos a Deus perfeitamente. Vai ser um momento de total, perfeita, absoluta adoração, sem nenhum impedimento mais. Nenhum. A gente não consegue mensurar isso, né? Mas nós queremos isso, nós anelamos isso, nós já temos isso, viu? Creia, você já tem. Porque quem crê em Jesus Cristo teve ou tem a vida eterna. Quem crê em Jesus Cristo, diz Ele mesmo, já tem a vida eterna. Irmão, se você creu, você já tem. A vida eterna já é sua. Os crentes habitarão no lugar celestial na vida eterna. Para onde eu vou? Eu vou para preparar morada para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Os crentes desfrutarão de um corpo glorificado na vida eterna. É um corpo perfeito. É um corpo perfeito. Os crentes terão a plena comunhão dos santos na vida eterna. Aqui a gente tem comunhão sim, mas é limitada. E ela é corrompida pelo pecado. Ainda que nós tenhamos comunhão com o mais íntimo, uma pessoa mais próxima, mais íntima de nós, que é o nosso cônjuge. Quando você casa, você experimenta uma comunhão que nenhum outro tipo de relacionamento pode dar a você. Nenhum. Diz a palavra de Deus que você se torna um com essa pessoa. Mas ainda assim, você não desfruta de uma comunhão plena, verdadeira, santa, verdadeiramente. No sentido de não ter corrupção por causa do pecado. Porque existe. Mas na eternidade os crentes terão a plena comunhão dos santos na vida eterna. E nós teremos comunhão com Moisés, com Abraão, com John Kuyper, com Abraham Kuyper, com John Calvino, com Enoque. Vamos perguntar para ele, Enoque, e aí, como é que foi? O que você sentiu quando você começou a subir para o céu? Ele vai contar para a gente. Para o crente, encerrando, Thomas Watson, tá? Para o crente, a morte é um grande lucro. Neste mundo, um santo pode dizer quais são as suas perdas por causa de Cristo. Ou seja, a gente sabe sim que nós devemos renunciar a muitas coisas, nós damos conta disso. Discipulado, como nós aprendemos na última terça-feira, ser discípulo de Cristo implica em renúncias, muitas. E nós contabilizamos isso, nós sabemos isso. Eu tenho que renunciar a isso, eu tenho que renunciar aquilo. Mas eu faço isso com prazer, porque eu quero seguir o meu Senhor. Ok, a gente sabe as renúncias que nós decidimos em vida. Mas o crente não pode dizer quão grandes são os seus ganhos na morte. Não dá para contar. Muitos ganhos. A fé garante-lhe o céu, a morte dá a posse. Que mal nos faz a morte, a não ser nos tirar das serpentes terríveis e nos colocar entre anjos? Que mal nos faz em nos vestir com uma roupagem de imortalidade? Há alguma coisa de errado em se tirar o pano de saco e vestir em seu lugar ouro? Não tenha medo da morte. Só se vive de verdade quando se morre. 37, todos juntos? Quais são as bênçãos
que os crentes recebem de Cristo na hora da morte? Toda a classe, por favor, responda bem forte. A alma dos crentes na hora da morte é aperfeiçoada em santidade e imediatamente entra na glória. O corpo, que continua unido a Cristo, descansa na sepultura até a ressurreição. Senhor, que estas verdades extraídas da Tua palavra, Senhor, ganhem os nossos corações e nos consolem. No nome de Jesus, amém.